Olá, meus amigos, sou aqui novamente o professor Gessé Cortes e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vou falar a respeito de questões de provas da Fundação Getúlio Vargas, em específico, a prova que ocorreu agora no dia 10 de abril, a prova do IBGE, tá? Para agente censitário municipal e também o supervisor. Vou fazer a correção da prova em nível médio, tá bom? Você que está se preparando aí para a prova do TJ, fique atento então à correção da prova do IBGE, que ocorreu agora no dia 10 de abril. Eu falo agora do dia hoje, dia 23 de abril, a prova ocorreu há dois finais de semana atrás, certo? No dia 10 de abril. 10 de abril, a prova de IBGE, do IBGE, Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Vamos lá? Se nós começarmos, porém, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, tá? Isso ajuda muito o canal ganhar a devida relevância que assim nós pretendemos e também, claro, a língua portuguesa também ganhando a sua devida relevância que merece. Por quê? Porque esse canal tem um único intuito, né? Conversarmos a respeito de língua portuguesa, tá? Sempre lembrando que também agora eu tenho meu curso online, tá? Você que gostaria de estudar comigo, professor Gessé Cortes, tá? Você pode estudar de qualquer lugar do Brasil agora com o meu curso online. As aulas são todas elas gravadas, disponibilizadas em plataforma específica, tá? Para você não perder nada. As aulas síncrono são sempre no sábado à tarde, para você tirar suas dúvidas, para você fazer exercícios junto comigo e se preparar para os concursos que virão, certo? Então vamos lá, me acompanhe aqui. Bom, então essa é a prova, tá? Tem aqui a interface da prova, tá bom? O edital número 9, né, de tantos editais que vão corrigindo e etc, né? Nós temos aqui o agente censitário nível médio. Vamos direto para as questões. Fundação Getúlio Vargas, para não ter dúvida, tá? Tá bom. Diferente do o que aconteceu com essa prova. Ela não tem um texto base, um texto para você se orientar. Cada questão ela é elaborada em torno de um texto. Então me acompanhe aqui, em torno de uma questão sem um texto base, tá? Então diz lá, as questões dessa prova se baseiam em pequenos textos e pretendem verificar sua capacidade de redigir adequadamente e de interpretar, compreender textos. A frase abaixo que se apoia num ditado popular. Ele quer um ditado popular, cara. Então não vamos perder tempo. O ditado popular é a letra B, tá? No caso aqui, em terra de cego, quem tem um olho nunca é visto, né? O ditado popular aqui. O povo perdoa aos que se parecem. A frase abaixo que se apoia, tá? Então quer dizer, não é um ditado. Em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Em terra de cego, quem tem um olho nunca é visto, tá? Então ele adaptou aí no caso o ditado popular. O povo perdoa aos que se parecem com ele, não é o caso. O melhor do susto é esperar por ele, também não. Ter medo não ajuda a viver, o luxo é uma falta de gosto. Tá bom, então. Diz assim, o outro. Medo todos têm, a diferença é que o covarde não controla o medo e o corajoso o supera. Vamos lá. Sobre essa frase, assinale a única afirmativa correta. Ele vai dizer o seguinte: o pronome todos se refere aos covardes e aos corajosos. Confere? Então, nota aqui, ó. Medo todos têm. A diferença é que os covardes, então, no caso, o covarde e no caso, o corajoso. Então, todos se referem tanto ao covarde quanto ao corajoso. Essa daqui é ótima, tá? Vamos ficar com ela por enquanto. A forma verbal tem não deveria levar acento, deveria sim, porque o sujeito dela é todos, então o sujeito está no plural. Se o sujeito está no plural, então o verbo ter tem que receber acento circunflexo, tá? O ponto entre os dois períodos equivale à conjunção portanto. Não, ela é uma aditiva, ela não é uma conclusiva. Medo todos têm, outros sim, a diferença, né? Nesta mesma perspectiva, a diferença é que o covarde, tá? Então, no caso aqui, ela dá uma contribuição à ideia, tá? Então, não é o caso, tá? Letra D, a forma não controla equivale a descontrola. Peraí, o covarde não controla o medo, quer dizer que o covarde descontrola o medo? Não, não é o caso.
O pronome o em o supera corresponde a covarde. Não, o corajoso o supera. Quem que o supera? O corajoso supera o medo e não supera o covarde. Errado. Correta letra A. Fácil, né? Olha o terceiro. Assinale a frase abaixo em que está ausente o preconceito do machismo. Quer dizer, todas elas são frases machistas. Vamos ver se você consegue identificar? Vamos lá. As mulheres estão sempre comprando alguma coisa, quer dizer que é sempre a mulher que compra, o homem não compra, certo, né? Com frequência, as mulheres custam mais do que valem. Olha que machista. Nenhuma mulher é bela sem uma riqueza material, entendeu? Então, diz que a mulher é interesseira. Grande parte da beleza feminina sai com água e sabão, maquiagem, cara. Você tá louco, cara. Sem a mulher, a vida é pura prosa. Quer dizer que não tem poesia, que a mulher é a poesia que nos cerca. Essa não é machista, né? É uma frase romântica, não é uma frase machista. Tá bom, 4. O 4 é assim: os moradores dos campos são melhores que os da cidade. A maneira de reescrever essa frase que modifica o seu sentido, modifica. Então, cuidado, enunciado, tá? Os moradores da cidade são piores que os moradores do campo. Mesma coisa, só inverteu. Os moradores do campo são menos bons que os da cidade. Não, tá vendo? São menos bons, não é a mesma ideia de que os moradores do campo são melhores. Supostamente o que muda, então, é a letra B. São melhores os moradores dos campos em relação aos moradores da cidade. É a mesma coisa da frase original. Em relação aos moradores da cidade, os moradores dos campos são melhores. Mesma coisa, só dito de maneira invertida. Diferente, né, no caso, invertendo os elementos. Os moradores dos campos, com referência aos moradores da cidade, são melhores. Todas elas dizem respeito ao texto padrão. Aquela que não diz é a letra B, certo? Vamos lá, questão 5. Agora, interrompendo, tá? Se eu estiver indo rápido demais, não tem importância, tá? Pode deixar sua pergunta, professor, não entendi tal questão. Coloque sua pergunta, eu prometo que faço um vídeo sobre a sua pergunta. Tá bom, então? Vamos continuar? Veja essa frase humorística de Milor Fernandes. Tantos anos o país se descuidou do meio ambiente, que agora, se quiser salvar alguma coisa, vai ter que tratar do ambiente inteiro, né? Humorística frase, né? Pois bem, o humor dessa frase provém da crítica às autoridades que não protegem o meio ambiente? Não, ele falou do ser humano como um todo, falou de autoridade, tá? O país como um todo. Do desprezo de todos em relação ao meio ambiente, bom, falar que todo mundo despreza o meio ambiente é leviano, né? A ironia da frase, se quiser salvar alguma coisa, quer dizer que não dá para salvar mais nada, né? Do emprego inadequado do verbo tratar, não está inadequado, tá certo. Da oposição inesperada entre meio e inteiro. Então, veja, estão cuidando do meio ambiente, que agora vai ter que salvar o ambiente inteiro. A resposta correta é a letra E. Muito bem. Olha o sexto é assim, ó. Na frase: para salvar os búfalos, a melhor coisa que podemos fazer é comê-los. Os animais que o ser humano come não se extinguem. É por isso que temos mais galinhas que águias nos Estados Unidos. Faz sentido, né? Nessa frase, há 5 termos sublinhados que se referem a outros elementos da mesma frase. Assinale a opção em que a referência está erradamente indicada, tá? Erradamente, erroneamente, tá? Tá, as duas estão valendo, tá bom? Então vamos lá, número 6, diz assim, ó: a melhor coisa é comer os animais, ó, tá vendo? Mesma coisa, ó, comê-los é a melhor coisa. O búfalo, ó, comê-los diz respeito a búfalos, correto. Animais, os búfalos, não. Os animais que o ser humano come, quer dizer que necessariamente a gente ainda não está comendo búfalo. É por isso que eles estão se extinguindo, tá? Os animais são os animais como um todo, tá? Essa relação está errada. O que faz referência a animais. Que o ser humano come. O que o ser humano come? Os animais. Isso, os animais que o ser humano come não se extinguem. Por isso que temos mais galinhas. O isso, então, faz menção ao enunciado anterior. Tudo correto. É errada a letra C. Número 7. Os sábios dizem que a vossa luz se apagará um dia. Disseram os vagalumes à estrela. Estas, porém, não responderam nada. Nessa frase, as estrelas nada respondem.
Porque, note que a conjunção é causal, por quê? Porque ele quer saber a causa, por que elas não respondem, tá? Bom, tinham certeza do erro dos vagalumes? Não. Desconheciam quais eram os sábios? Não. Ficaram penalizados os vagalumes? Não. Estavam conscientes da sua superioridade. Porque os vagalumes brilham por instantinhos, estrelas brilham por anos, por décadas, né? por milênios, né? Então elas são superiores. O correto é a letra D. Certo? Não sabiam o que responder. Acho que não é o caso. Tá? 8. O célebre ministro inglês Winston Churchill disse: gatos nos olham com superioridade, cachorros nos olham com docilidade, só os porcos nos olham como iguais. Eita, pipoco. A afirmativa adequada sobre os componentes desse pensamento é, tá? O olhar dos porcos mostra o ser humano como desprezível. Correto, né, cara? Porque ele é olhado como igual ao porco. O olhar do gato e dos cães se assemelha. Não, os gatos nos olham com superioridade, os cachorros com docilidade. Os gatos se sentem superiores aos cães? Não, os gatos se sentem superiores a qualquer um, né? Não é só os cães. Os cães se mostram superiores aos homens? Também não. Os porcos se sentem inferiores aos cães e aos gatos? Também não é o caso. 9, só 10 questões, tá? Só foram 10. Parônimos são palavras semelhantes, mas de sentido diferente. A frase abaixo, em que a forma sublinhada mostra uma forma de parônimo ou homônimo mal empregado, errado. O aumento era tão pequeno que passou despercebido. Então, qual que é o parônimo dele? É o desapercebido. Desapercebido é uma pessoa despreparada, tá? Quando ele coloca o despercebido, quer dizer que ele não percebeu com o prefixo des. Quer dizer, percebeu, despercebeu. Correto, cara. Passou sem ninguém perceber. Ele trabalhava na seção de perfume. Seção é quando você reparte, com ser cedilhado, você reparte um local, tá? Então é por isso que lá no supermercado tem seção de hortifruti, seção de limpeza, etc, etc. A seção com 2 S é a seção que a gente separa tempo, tá? Por isso que o psiquiatra atende em sessões. É o tempo do psiquiatra, tá? Falou acerca da situação. Acerca junto é quando a gente fala sobre, tá? Acerca de 2 metros aí é distância. O acerca com H aí é relação de tempo, tá? Então o acerca junto tá certo, tá? Não sou feliz aqui, vou imigrar. É errado. Por que tá errado? Porque a pessoa vai emigrar, quer dizer que ela vai mudar, tá? Ela vai migrar, tá? Emigrar é quando ela vai para um lugar na mesma região, ela vai migrar, quer dizer que ela vai sair. É um agente, é um ativo, é agente. Somente aquele que vem, tá? Ele é um imigrante. Então, a gente vai emigrar em relação às pessoas que vêm. Então, ele é um imigrante. Como eu vou, então eu vou migrar, tá? Tá errado, tá? Tá errado. O errado é a letra D. Olha aqui, ó. Pensou em auferir. Então, hoje em dia, né, a gente tem o verbo aferir. Por quê? Porque as pessoas aferiam nossa temperatura, aferiam nossa pressão, né? Nossa glicemia. As pessoas aferem. Auferir é ganhar, ter. Pensou em auferir grandes lucros. Correto. Auferir está corretamente colocado. Única e errada. Letra D. Aí a 10. A frase abaixo está inteiramente correta. A frase que está inteiramente correta. Está muito tarde para mim sair. É errado. Está muito tarde para eu sair. Meu barraco está situado. É errado. Porque ele está tá em. Então, se alguém reside em. Se alguém está situado em. Se alguém mora em, tá? Então não é o caso. Tá? Graças ao prejuízo, não pude viajar esse ano. Então, olha, tá, é uma ironia. Tudo bem, graças ao prejuízo, não posso ou não poderei viajar esse ano. Até porque, se ele não viajou, tá? Então é algo que, graças ao prejuízo, então é algo que ele não concretizou. Se ele não viajou, é passado. Então este não pode ser colocado. É esse ano. Então, quer dizer, a frase está cheia de nuances errados aqui. Dentro da sala havia 10 alunos, tá? O verbo haver não pode ir para o plural no sentido de existir. O carro derrapou e foi de encontro ao muro. Correto. Existe o ao encontro de, mas ao encontro de é a favor. Quando ele vai de encontro a, ele vai no sentido de bater, tá? A inteiramente correta é a letra E.
certo? Essa foi a prova do IBGE, uma prova recente da Fundação Getúlio Vargas, para você que está se preparando para a prova do TJ aqui do MS. Tá bom, então? Meus amigos, se você gostou, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, tá? Mais uma vez, eu sou o professor Jessé Cortez e você assistiu a mais um Gramática Descomplicada. Até os próximos vídeos.